Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Bolsonaro é o grande culpado por um dos chefões do PCC ter sido liberto da cadeia e agora estar foragido. Você acredita mesmo nesse bilhete? Pelo menos é isso que está sendo promovido pela imprensa militante, por todos os isentões e pelos liberais prudentes e sofisticados. Segundo essa turma, o presidente acabou sancionando um trecho do pacote anticrime que o Moro havia alertado para ele vetar. E justamente pautado nesse trecho que o ministro Marco Aurélio, agora conhecido como Narco Aurélio, soltou o traficante. Então vamos entender do que se trata essa lei e analisar qual é a verdade por trás dessa narrativa. Mas antes, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo, já deixa também o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, e se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Primeiro, como falei, temos que entender do que se trata essa lei que o Bolsonaro deixou passar sem a aprovação do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O trecho do pacote anticrime diz que prisões preventivas devem ser revistas a cada 90 dias. Ou seja, em um primeiro momento, pode-se entender que se o meliante foi preso preventivamente e passados 90 dias sua prisão não tenha sido devidamente fundamentada, isso dá condições para que o réu recorra a uma instância superior, onde esta pode avaliar o caso e liberá-lo para cumprir uma pena domiciliar, até que o processo percorra por todas as instâncias que este país oferece antes do trânsito em julgado. Enfim, a bendita anomalia que não existe em nenhum país minimamente sério. Lembrando que nos Estados Unidos, o sujeito já vai para o chilindró após o julgamento em primeira instância. Ele até pode recorrer, mas faz isso vendo o sol nascer quadrado. No entanto, é claro que no Brasil essa mamata vale apenas para o criminoso que tem condições de pagar advogados influentes. O bandidinho de meia pataca jamais terá seu caso tramitando em uma Suprema Corte. E assim acaba aguardando seu julgamento na cadeia mesmo. Bom, esse trecho do pacote anticrime foi mal elaborado, pois dá margem para interpretações adversas. Tanto é assim que Fux, aplicando o mesmo artigo, tomou uma decisão diametralmente oposta à de Marco Aurélio. Pois apesar de não estar devidamente escrito com todas as letras, é óbvio que em se tratando do maior traficante do Brasil, com altíssimo grau de periculosidade, líder de uma organização criminosa e que foi devidamente condenado em 2 instâncias, qualquer juiz com o mínimo senso e com o mínimo apreço pela sociedade e pela justiça não tomaria uma decisão diferente da do Fux. Só que estamos falando do Marco Aurélio de Mello, um dos urubus garantistas do STF, um sujeito que ascendeu à instância máxima da nossa justiça indicado pelo seu primo, que foi um presidente empichado por corrupção. Mas voltando aqui ao famigerado trecho do pacote anticrime, em se tratando dessa Suprema Corte, formada por advogados de porta de cadeia, com certeza eu vetaria qualquer lei que garantisse qualquer tipo de direito para bandido. Mas temos que ser justos. Apesar da lei ser mal escrita, em tese ela não é ruim, muito pelo contrário. Veja bem, acho que todo mundo conhece inúmeros casos de pessoas que foram presas injustamente. Isso acontece direto e não só é aqui no Brasil. Imagina agora um país onde a prisão preventiva não tem prazo determinado e pode manter um suspeito na cadeia indefinidamente. Imagina um parente seu que foi confundido com algum meliante e, para piorar, o juiz não foi com a cara dele e determinou prisão preventiva. Seria justo ele ficar na cadeia sem que seu caso seja revisto depois de um período de tempo pré-determinado pela lei? A lei deve sim ser rígida. Se eu fosse um juiz, eu seria um punitivista implacável. Porém, a lei precisa ter mecanismos que evitem o abuso de autoridade, pois a justiça e a injustiça estão a meio passo de distância. E deixar alguém preso preventivamente sem que essa prisão seja reavaliada depois de um determinado tempo é um evidente abuso de autoridade.
No entanto, entre Bolsonaro não vetar um artigo da lei por pressão do Congresso, que em tese não é ruim, e o Marco Aurélio usar esse artigo para soltar um bandido que é chefe de uma facção criminosa, há um abismo gigantesco de distância. Temos que entender que o pacote anticrime do Moro foi completamente modificado no Congresso. E o Bolsonaro não derrubou o trecho da prisão preventiva por pressão desse mesmo Congresso. Como sabemos, no Brasil, o presidente tem que saber brincar de morde e assopra com o legislativo. Só que agora, a galerinha do Partido Novo quer jogar toda a culpa no Bolsonaro, se eximindo de qualquer responsabilidade, sendo que vários de seus notórios deputados votaram sim para a versão modificada do pacote anticrime. Isso sem contar o candidato a vereador pelo Partido Novo, Marcelo Castro, que defendeu publicamente a soltura do traficante André do Rap e afirmou que tráfico nem deveria ser crime. Inclusive, esse sujeito recebeu doação direta da pessoa física do senhor João Amoedo para sua campanha, conforme pode ser visto no site de doações da sua candidatura. Mas enfim, o grande problema da soltura do André do Rap não está no tal trecho do pacote anticrime, mas sim no fato de que nessa republiqueta das bananas, um criminoso pode aguardar em liberdade até o trânsito em julgado. Tenta explicar esse absurdo para algum jurista de outro país. E de quebra, depois comenta que no Brasil, um ministro da mais alta corte mandou soltar um chefe de quadrilha de extrema periculosidade, permitindo que este fuja do país, mesmo que 8 horas depois um outro ministro do mesmo colegiado tenha cassado a sua decisão. Bom, como sabemos, o caso do André do Rap agora vai para o plenário, que deve manter a decisão do Fux, pelo menos para tentar salvar um pouquinho a imagem da corte perante a sociedade. Mas para mim, o mais bizarro dessa história toda é que para liberar o chefão do tráfico, o ministro Marco Aurélio de Mello concedeu liminar em um habeas corpus impetrado por um advogado que até o início deste ano era seu assessor. Eduardo Ubaldo Barbosa, o dito advogado, trabalhou no gabinete do ministro até fevereiro de 2020. Apesar de na petição constar somente a assinatura da advogada Ana Luísa Gonçalves Rocha, ela e Eduardo são sócios no escritório Ubaldo Barbosa Advogados. Quando questionado aí sobre seu ex-assessor em entrevista à CNN Rádio, o ministro fez biquinho, bateu o pezinho no chão e abandonou a entrevista alegando se tratar de uma injúria. Eu só acho que o Marco Aurélio deveria ter um mínimo de vergonha na cara e antecipar logo a sua aposentadoria, que está marcada aí para o meio do ano que vem. Apesar que vergonha na cara em um Supremo Tribunal como o nosso é algo inexistente. Não ache você que o Fux é um grande ministro? Ele apenas fez o óbvio que qualquer magistrado medíocre faria. Porém, estamos falando de uma corte que não tem sequer um magistrado medíocre para chamar de seu. Dos 11 ministros, 7 foram nomeados por um cachaceiro criminoso condenado em 2 instâncias e por uma acéfala que não consegue concatenar 2 palavras em uma única frase. E não para por aí. Para aliviar tanta tragédia, a corte também pode fazer a gente rir para não chorar. Afinal, temos um ministro que é conhecido como Boca de Veludo, outro que é chamado de Carmen Miranda, e um que era um reles advogado do PT e que, mesmo sendo reprovado 2 vezes no concurso para juiz, chegou à instância máxima da justiça. Isso sem falar no excelentíssimo soltador-geral da República, um sujeito meio humano, meio anfíbio, que tem prazer em livrar qualquer criminoso do peso da lei. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu não consigo responder todos, mas leio, eu diria que 90%. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo para ele ganhar relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores vêm sofrendo,
Se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Outra forma de ajudar o canal é se tornando membro da Brasil Paralelo através do link que também está aqui na descrição desse vídeo. Me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!